gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao canal da Jéssica, ao Aceleradas. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Estamos cobrindo aqui toda a temporada de Fórmula 1 de 2025 e hoje falaremos um pouco do final de semana do GP de Miami, esse circuito que é incrível, muito parecido com o de Interlagos no sentido velocidade, curvas rápidas, retas boas, um circuito excelente para ultrapassagens e muito competitivo, muito emocionante e ainda é numa cidade com um clima instável, pode chover amanhã na corrida principal a qualquer momento. Eu vou trazer tudo para vocês que aconteceu até agora, treino 1, classificação sprint, corrida sprint e também a classificação para a corrida principal. Então, bora pro vídeo, bora acelerar para você ficar a par de tudo que tem acontecido esse final de semana e ver esse vídeo já preparado para assistir a corrida principal que acontece daqui a pouco. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa deixa, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque amanhã eu volto com um vídeo só sobre a corrida. Então já deixa seu like, compartilha para os amigos e bora aquecer os motores para falar sobre o GP de Miami. Durante a semana a gente já viu a apresentação de algumas pinturas diferentes nos carros. Nessa corrida a Ferrari está homenageando a HP, que é um dos patrocinadores, então o carro veio com um designer diferente, usando azul, branco e vermelho. Assim também a Sauber quis fazer uma obra de arte no seu carro e colocou ali usando as mesmas cores, o verde, mas com uma pintura um pouco diferente, com manchas de tinta. O carro ficou muito bonito, mas o destaque para essa corrida que até confundiu comentaristas e a mim mesmo um pouco quando estava verificando é o carro rosa da Racing Bulls, por causa dos flamingos ali de Miami, porque a Alpine já tem essas cores também, então se batesse o olho muito rápido você se confundia um pouco no carro, mas depois de 2-3 minutos eu já estava acostumada, até porque o carro da Racing Bulls é branco e rosa e da Alpine é azul e rosa. Não tivemos grandes modificações nos carros, mas a questão das pinturas, e essa pintura também vem como uma tecnologia nova que diminui o peso dela, então possibilita que as equipes façam essas pinturas diferentes e tragam aí esses designers diferentes para embelezar as pistas, e eu gosto muito. Espero que você também esteja gostando desses carros diferentes que a gente tem visto em diferentes equipes pelos GPs até agora. O GP de Miami é o 6º circuito da temporada. Ele é um circuito, como eu falei, na questão de velocidade muito parecido com Interlagos. Ele estreou em 2022. Ele é um GP muito novo e ele agora teve seu contrato estendido até 2041. Ele que tinha um contrato até 2031, teve então nessa semana o contrato renovado por mais 10 anos. Então o GP de Miami estará nas temporadas de Fórmula 1 até 2041. Esse circuito conta com 5.412 quilômetros, a corrida terá 57 voltas e amanhã tem uma possibilidade de chuva para a hora da corrida. Então esse é o diferencial de Miami por ser uma cidade com uma temperatura um pouco instável. A temperatura na pista estava variando entre 42 e 45 graus até então e a temperatura externa 28 graus. Então é um calor, mas é um calor úmido, trazendo assim então aquelas chuvas de verão que são muito fortes e cai realmente uma chuva torrencial. Então amanhã também tem uma pouca, mas tem uma possibilidade de chuva. Os jogos então de pneus disponibilizados pela Pirelli são 6 jogos de pneus macios, os vermelhos, 4 jogos de pneus médios, os amarelos, e apenas 2 jogos de pneus duros, brancos. É uma pista urbana, então o asfalto é bem diferente do que a gente estava vendo nos circuitos com temperaturas muito altas, o recapamento no Japão. Então ele, assim como o Mônaco, ele é um GP de asfalto urbano. Lando Norris, já na saída do treino 1, percebeu que esqueceram equipamentos. Sim, a sua equipe esqueceu equipamentos no porta-luvas. Ele teve que voltar ao pit stop. Tinha até lanterna dentro. Os equipamentos realmente, como deixaram ali, não dava para entender. Algumas coisas ele deixou pelo caminho, mas foi realmente uma pisada na bola da McLaren ali. E ele até correu o risco de ter alguma punição, mas eles acabaram não estendendo nenhuma punição a ele, apesar de ter esse equipamento dentro do porta-luva dele. Norris, esse que estava com um capacete muito diferente, que ele anunciou também nas suas redes sociais, um capacete que representa a vida noturna de Miami, de balada, que é um globo todo espelhado, então ele fez o capacete inspirado. Ele que é baladeiro, né? Já deixou claro e homenageou a noite de Miami. O final do treino 1 não teve muita novidade. Em primeiro lugar, melhor tempo foi o Piastri, segundo lugar o Leclerc, terceiro o Verstappen. Lembrando que só temos um treino quando temos corrida e classificação
sprint. E nesse GP teve vários estreantes, inclusive Hadjar, o rival do Bortoleto na Fórmula 2, e o Bortoleto nunca tinham corrido no GP de Miami, então eles tiveram somente um treino para se adaptar e já foram para a classificação da corrida sprint, classificação para a corrida principal. Esse foi o único treino que eles puderam ter para conhecer a pista, para testar. Então o Bortoleto, ele não foi muito bem, mas ele conseguiu o 15º tempo no treino 1, mas ele estava ali fazendo alguns testes para a estratégia da equipe e também para conhecer, fazer o reconhecimento da pista. Faltando 4 minutos para terminar o treino 1, o Behrman bateu no muro, né? Ele rodou na pista e bateu com a parte traseira do carro no muro. Então, faltando 4 minutos, safety car veio, bandeira vermelha e, na verdade, acabou o treino 1, perdendo esses 4 minutos para teste das outras equipes também por causa do safety car. Então, tornou até um pouco mais desafiador por não ter tido ali os minutos totais do treino para poder finalizar a estratégia para o final de semana. E passamos então para a classificação da corrida sprint diretamente. A classificação para a corrida sprint também é dividida em SQ1, SQ2 e SQ3. O tempo de cada um são 12 minutos para SQ1, 10 minutos para SQ2 e apenas 8 minutos para SQ3. Então é bem rápido, inclusive a classificação. E eles acrescentaram mais uma norma então para a classificação da corrida sprint, que é no SQ1 e no SQ2, eles somente poderiam usar pneus médios, todo mundo, sem estratégia, apenas pneus médios. E no SQ3 apenas pneus macios, né? Que nessa pista em Miami é o ideal porque ele traz mais velocidade, tem mais aderência, porém eles não têm tantos conjuntos assim, eles têm mais conjuntos de pneus médios. Então a corrida sprint foi definida dessa forma para todo mundo, para igualar. No SQ1, então, o primeiro lugar, a primeira posição ficou com o Russell, em segundo lugar o Antonelli, em terceiro o Albon da Williams. Passaram então, como acontece na qualificação normal, 15 para o SQ2, o Bortoleto já caiu em 19º nessa primeira qualificação. Porém, Nico Hülkenberg passou para o SQ2 na corrida sprint, já surpreendendo com o resultado da Sauber nesse GP de Miami. No SQ2 é um resultado parcial, Norris primeiro lugar, Verstappen em segundo e Piastri em terceiro, esses três que não se largam, sempre juntos aí em todas as últimas corridas. E agora, será que permaneceram juntos no pódio novamente? Nada disso, o SQ3 surpreendendo a todos, ou aqueles que não acreditam na genialidade do menino de 18 anos, Kimi Antonelli, conseguiu a pole position para a corrida sprint. Ficou muito feliz, não sabia nem para onde ia ali no final. O seu companheiro, né, de equipe, Russell, foi parabenizar ele antes dele sair do carro até. Foi muito surpreendente, foi muito legal que ele tenha conseguido. Em segundo, Piastri e em terceiro, Norris. Então, Kimi Antonelli, pela primeira vez nesse campeonato, desbancando as duas McLarens e pegando a sua pole position. Porém, já partindo para a corrida sprint, chuva, caos, derramando de balde. Até foi atrasado o início da corrida devido à quantidade de água na pista. Parou de chover na hora da largada, porém já na corrida de apresentação, Kimi Antonelli falou que estava inviável, não dava para ver nada atrás do safety car. Outros carros também, como o próprio Piastri, falou que tinha um riacho passando em algumas curvas, nas primeiras curvas. Tinha muita água acumulada na pista, estava muito molhado, mas tinha parado de chover. Então eles adiaram a largada da corrida sprint para secar um pouco, escorrer um pouco a água da pista. Foi mudada também a estratégia dos pneus, a maioria entrou com pneus intermediários já na largada, para garantir a aderência na pista e evitar que eles tivessem algum acidente. Mas a maior infelicidade dessa chuva toda foi que já no envio dos carros para se posicionarem para a largada, Leclerc rodou, bateu feio e ficou fora da corrida sprint, deixando todo mundo bem decepcionado, enfim, mas é porque tava muita água na pista, ele não tirou o pé e tava com risco de aquaplanar e ele, enfim, aquaplanou e acabou batendo antes da largada. Quando a corrida finalmente começou, Piastri meteu a mesma estratégia que ele fez com o Max Verstappen na semana passada para cima do Kimi Antonelli, jogou ele para fora na curva. Logo atrás dele veio o Norris para aproveitar a passagem pelo Kimi Antonelli e o Verstappen também, então o Kimi acabou ficando em quarta posição, lutando contra o próprio amigo Russell, que tava ali na cola dele, na nuca para ultrapassagem. Infelizmente ele ficou muito triste, né, por ter perdido as posições já nesse início, mas a equipe falou para ele que não era nada, que era só uma corrida sprint, para ele ficar tranquilo. Porém, eu dei
deixo aí o questionamento para vocês me dizerem nos comentários o que vocês acharam dessa estratégia, porque não foi investigado pela FIA, não houve punição, foi algo de corrida, foi algo normal, jogo limpo, estratégia, porque foi exatamente o que ele fez na semana passada para cima do Verstappen. Mas nesse sentido, o Kimi Antonelli perdeu algumas posições e eles nem chegaram a questionar uma investigação, somente aceitaram que o Kimi tinha perdido as posições e faltou ali para ele um pouco de experiência, com certeza, para escapar dessa estratégia. Trazendo então alguns highlights do que foi essa corrida sprint. O Bortoleto foi tocado já na largada, perdeu uma posição, não terminou bem, mas tudo bem, ele terminou a corrida, não bateu, mesmo com a pista muito molhada, se aproximou várias vezes do Jack Dohan para passar, mas não conseguiu. E no final, quando estava indo muito bem, quem sabe ganhasse algumas posições, como eu vou comentar mais à frente para vocês, houve um acidente, bandeira vermelha, safety car, e acabou ficando tudo como estava. Mas antes disso, deixa eu dar mais alguns highlights para vocês aqui. Na quarta volta, Piastri já comentava sobre trocar o pneu intermediário, falando que a pista estava secando rápido, porém não tão rápido quanto ele gostaria, então adiou a troca de pneu quase até o fim. Na sexta volta, Lawson já reclamou, disse que precisava trocar o capacete porque a viseira dele tinha quebrado. Polêmica com Verstappen, que largou fora dos colchetes, ele passou ali um pouquinho com a roda, mesma situação que aconteceu semana passada, que ele dedurou o Norris, e o Norris acabou levando uma punição por causa dessa saída fora do colchete, porém dessa vez o Norris não pôde se vingar, até porque ele estava à frente do Verstappen no grid, e ninguém falou nada, não foi investigado, não deu nada. Será que é porque é sprint, não é a corrida principal? Não saberemos, mas a FIA estava muito tranquila esse final de semana, não pesquisou a estratégia do Piastri pra cima do Kimi Antonelli, Verstappen fora da posição sem levar a punição. O que tá acontecendo, FIA? Vocês estão muito tranquilos. O que está acontecendo? A asa móvel só foi liberada na 11ª volta devido à quantidade de água na pista. Ela estava proibida, então na 11ª volta ela foi liberada, possibilitando que muitos deles fizessem então ultrapassagens, porque antes estava só no braço ali, só no muque. Polêmica também que foi pesquisada, foi dada punição e foi elevado 10 segundos de punição, foi que a Red Bull não é mais, gente, a equipe que era. Olha, pit stop realmente é um estresse para Verstappen e Tsunoda, mas o Verstappen, coitado, foi solto, soltaram o carro dele em cima do Kimi Antonelli, que estava chegando para o pit stop dele, a asa dianteira quebrou e ele levou punição, mas o Kimi conseguiu sair ali, não conseguiu parar, ele teve que voltar para a pista, parar depois, teve que desviar, porque senão o acidente poderia ter sido muito mais feio e eles poderiam ter ficado fora e não terminado a corrida. O Sainz tinha acabado de sair do pit stop também, junto com esse momento ele saindo do pit stop, ele já errou ali numa curva, pegou o pneu de trás, furando os dois pneus, teve que voltar para o pit stop para trocar o pneu também, e o Norris depois já reclamando da quantidade de sujeira na pista de pneu que ficou. E isso prejudica muito a aderência, pode causar outros acidentes também. Pertinho do fim, Lawson bateu no Alonso, safety car na pista, bandeira vermelha, Norris tinha acabado de ir para o pit stop e ele ia perder a primeira posição para o Piastri, porque ele ia perder tempo ali. Porém, com o safety car ativado, vocês têm que manter as posições conforme estão. Você não pode fazer ultrapassagens durante o safety car, a não ser que você queira, claro, levar uma multa de punição de segundos e perder talvez até a sua colocação atual. E não deu mais tempo de fazer nada. Norris, então, campeão da corrida sprint, Piastri em segundo e, surpreendentemente, ali no finalzinho, Hamilton passou Verstappen e conseguiu também o seu pódio em corrida sprint, o segundo neste ano, em terceira colocação. Hamilton, que realmente adora uma corrida sprint, porque já é a segunda e já tá no pódio novamente. Para relembrar, a corrida sprint é importante porque o primeiro lugar ganha 8 pontos, então o Norris recebeu 8 pontos, se aproximando mais um pouquinho do seu companheiro de equipe Piastri, que é o primeiro hoje na classificação de pilotos da temporada. O segundo lugar ganha 7 pontos, o terceiro 6 e assim até a 8ª posição, que ganha 1 ponto. Então é um pontinho extra que você pode garantir aí e pode fazer muita diferença no final do campeonato, não é mesmo? Classificação para a corrida principal, que para mim foi hoje às 6 horas da manhã, eu que estou aqui na Austrália, e para você aí do Brasil foi 5 da tarde. Acredito que todos vocês acompanharam na Band, mas se você não acompanhou, então Max Verstappen garantiu a sua pole position, um presente para Lily, sua
sua filha, que nasceu há mais ou menos uma semana atrás. Eles não revelaram o dia exato, mas ele em entrevista disse que passou alguns dias com a Kelly e sua filha Lily. Então sabemos que ela não nasceu ontem ou anteontem, ela já nasceu há alguns dias, mas não se tem certeza quando eles quiserem expor, eles vão expor, e a gente já tá muito feliz que essa família está ainda maior. Ele que já é pai da Penélope e agora da Lily oficialmente. Dizem que pilotos ficam 2 centésimos mais lentos a cada filho que eles têm, mas Verstappen veio para quebrar esse tabu e dizer que não, ele continuou muito rápido, muito obrigado. Falando então em detalhes um pouquinho do que foi cada um dos Q1, Q2 e Q3, lembrando os tempos: Q1, 15 minutos de duração, Q2, 12 minutos de duração e Q3, 10 minutos de duração, para que seja verificado os tempos nas voltas rápidas e definido o grid de largada para a corrida que acontece logo mais domingo às 5 horas da tarde na Band. Já no Q1, primeiro tempo, o melhor tempo já era do Max Verstappen. Bortoleto surpreendeu todo mundo, fez um tempo excelente, ficou durante muito tempo em 5ª posição, mas obviamente as pessoas ali mais no final da qualificação 1 começaram a ter alguns tempos mais rápidos para garantir a entrada no Q2, mas o Bortoleto finalmente fez uma volta quase perfeita, tirou tudo que ele precisava tirar daquela carroça do carro da Sauber. Inclusive, não sei se vocês viram, mas vai ter mais alguns carros aqui dos times e eu já conto com um da Sauber e um da Red Bull para colocar aqui no cenário. E a Sauber conseguiu o impossível. Bortoleto, com essa carrocinha que Deus deu, conseguiu a 11ª posição, o 11º tempo para garantir a sua estada no Q2, e ele passou então pro Q2, gente. Isso é incrível com o carro que ele tem, esse carro que não teve tantas modificações durante essa semana, como eu falei no início do vídeo. Então ele realmente está mais adaptado ao carro, boas estratégias de pneu, e talvez esse formato de pista também colabore com ele. No Q2, menino Bortoleto deixou a gente sonhar. Gente, ele ficou muitos minutos em 10ª posição. A gente estava aqui torcendo muito para ele passar pro Q3 e foi por muito pouco mesmo. Se ele entrasse no Q3 ia ser histórico, ia ser maravilhoso. Mesmo assim, foi excelente, ele quase conseguiu passar, mas o tempo dele ficou um pouquinho abaixo, mas ele tá ali logo atrás do Hamilton na saída para a corrida principal. Ele vai largar de 13ª posição, lembrando que são 20 posições, são 10 equipes no grid. Ele foi melhor que seu companheiro de equipe e ele teve a melhor classificação dessa temporada, é a melhor posição que o Gabriel Bortoleto já pegou para a largada. Espero que ele continue pegando o jeito desse carro, faça melhorias e ele consiga, como todo torcedor brasileiro tem torcido, fazer os primeiros pontos nessa temporada logo. A gente tá torcendo aqui para você conseguir, Bortoleto. Passando pro Q3, não teve para ninguém. Realmente, Max Verstappen garantiu a pole position. Norris tentou, mas cometeu um pequeno erro na última curva, que é realmente muito complicado. Vários carros perderam ali e acabaram saindo nessa curva, que é logo antes da reta final. Então ele perdeu um tempo precioso ali e acabou perdendo a pole position, mas larga em segundo. E vocês sabem que na largada já é aquela coisa louca. No GP passado, na Arábia Saudita, Piastri largou em segundo e já na largada passou Max Verstappen, seguro até o final. Então não sabemos, mas a briga vai ser boa de Norris e Max Verstappen, a rivalidade desse ano já na largada. E em 3ª posição, ele, Kimi Antonelli, se metendo no meio das McLarens. Isso mesmo, Piastri estava ali em terceiro, Kimi Antonelli chegou no 48 do segundo tempo para sair em terceiro entre Norris e Piastri. Esse menino italiano brilhando nesse final de semana. Na entrevista logo após a classificação, Bortoleto disse que ele estava muito tranquilo, muito confiante, correndo, que ele estava muito feliz e que ele mesmo se cobra muito tentando dar a volta perfeita, mas que a volta perfeita não existe. Ele realmente foi muito bem, ele fez o melhor dele, ele estava muito feliz. Então, que diferença faz quando o piloto vai com o psicológico maravilhoso, quando ele tá bem, feliz, fazendo o que ama? Não tem, o resultado vai ser bom. E como deve ser encorajador para ele olhar pro lado, ver que tá o Hamilton na frente dele, que ele deixou vários outros pilotos bons para trás dele, que não estão num bom final de semana, e ver que ele
tá se igualando, porque talento ele tem, só falta o motor Audi que chega no ano que vem. Eu vou deixar aqui a foto para vocês se emocionarem com esse design desse carro da Audi que foi anunciado nessa semana para o ano que vem. Você tá ansioso? Porque eu estou muito ansiosa, não posso esquecer que preciso aproveitar essa temporada, mas que temporada que vem Bortoleto estará correndo pela Audi, já dá até um tique-tique no coração que eu aguardo muito, criando muita expectativa. Não quebre minhas expectativas, Audi. Pelo amor de Deus. E é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por você que ficou até aqui. Não esquece de deixar aquele like maroto e me dizer aqui nos comentários quem ganha a corrida amanhã. Lance seus palpites, porque eu já vou deixar o meu aqui, que eu ainda acho que menino Kimi Antonelli tem tudo para ganhar essa corrida. Mas vamos ver amanhã. Vamos ver amanhã. Eu só joguei aqui porque eu acho que o menino tá iluminado esse final de semana e ele... Enfim... Joguei aqui, joguei, hein? E eu te vejo amanhã para falar sobre as repercussões e sobre como foi essa corrida maluca aqui. Tem previsão de chuva e a gente quer, o torcedor quer, espero que chova e pare, seja aquela loucura que a gente ama. Um beijo e até a próxima.